Boa noite a todas e todos. Eu sou José Valdo Cunha, sou da Universidade Federal de Campina Grande, diretor do Antissindicato Nacional. Estamos começando, nesse horário das terças-feiras, às 18 horas, a live do Andes. Hoje nós vamos abordar, eu vou mediar essa live, nós vamos abordar com a ajuda de Maria Lúcia Fatorelli e José Menezes Gomes, a temática não às privatizações e a reforma administrativa. É hora de virar o jogo. A palestrante de hoje, vou fazer uma rápida apresentação dele. Maria Lúcia Fatorelli. Ela é coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida desde o ano de 2000 e é membro titular da Comissão Brasileira de Justiça e Paz da Confederação Nacional dos Juízes do Brasil, a CNBB. Ela é auditora fiscal, né, auditora fiscal da Receita Federal, não sei se está correto, auditora fiscal da Receita Federal. Ela foi presidenta do Sindifisco, Sindicato de Auditores Fiscais, né, algum tempo atrás, e ela também tem uma experiência importante em trabalho relacionado com a auditoria da dívida no Brasil, e CPIs no Brasil tratando disso, e no exterior, em países como Equador e Grécia. Bem-vindo, Maria Lúcia Fatorelli, é um prazer tê-la aqui hoje à noite, terça-feira, 6 de outubro de 2020, na live do ano. Maria Lúcia fará a primeira fala da live daqui a pouco. O segundo debatedor de hoje, professor José Menezes Gomes. Menezes é mato-grossense, professor da Universidade Federal de Alagoas, economista, sua formação, professor do mestrado em Ciências em Serviço Social da UFAL, e tem duas importantes outras atribuições. Ele é coordenador do Núcleo Alagoano da Auditoria Cidadã da Dívida e é membro da rede Cátedras sobre Dívida Pública. Boa noite, Menezes, um prazer tê-lo aqui hoje à noite também nessa live do Antes, tá certo? Combinamos com a debatedora, os dois debatedores, a debatedora e o debatedor, e vamos começar com Maria Lúcia Fatorelli. Ela tem entre 10 e não mais do que 12 minutos para fazer a sua fala inicial, depois passaremos para Menezes e depois abriremos debate com os internautas que vão. Essa live do Andes é transmitida pelo canal do Andes no YouTube e no Facebook, tá certo? E fica gravado nesses dois canais sempre, depois que é exposto na terça-feira. Maria Lúcia, a partir de agora, a palavra é sua com até 12 minutos de duração. Obrigado mais uma vez por ter vindo aqui hoje à noite. Eu que agradeço, professor Cunha, um prazer estar aqui, compartilhar essa mesa com o meu caro amigo, professor Menezes, tem feito um trabalho maravilhoso à frente do nosso núcleo lá em Alagoas, inspirando outros estados do Nordeste e Brasil afora. Bom, cumprimento também a querida Rosilane, que está aí fazendo um importante trabalho de tradução para Libras, o Jonathan e toda a equipe do Andes. Um forte abraço a todos que estão nos apoiando. Bom, o tema hoje é não a reforma administrativa que foi colocada aí pelo governo Bolsonaro e Guedes, e é hora de virar o jogo, né? Primeiro, eu queria mencionar rapidamente essa questão dessa PEC 32, que, na nossa avaliação, nem poderia ser chamada de reforma administrativa, porque ela é uma destruição, ela não é uma reforma, ela é uma destruição. Ela desconfigura totalmente o papel do Estado. O ponto central dela está ali na inclusão, no artigo 37 da Constituição, de novos princípios que redesenham o papel do Estado. Como o tempo é muito curto, eu vou falar só de um deles, o princípio da subsidiariedade. Esse princípio coloca o Estado para atuar nas sobras, onde o setor privado não tiver interesse. O Estado deixa de ser
a locomotiva dos serviços públicos e passa a ser um dos vagõezinhos lá onde o mercado não tiver interesse de atuar. Essa é a filosofia dessa reforma. E isso está confirmado em vários artigos. No 37A, que permite que o Estado firme contratos com qualquer entidade privada para executar qualquer serviço público. Isso está também confirmado na mudança do artigo 173 da Constituição, onde proíbe monopólios, quer dizer, áreas estratégicas onde o Estado tem o monopólio de atuar. Isso passa a ficar proibido pela Constituição. Isso está confirmado também no poderes de império, que o artigo 84 dá ao presidente da República, de tal forma que o presidente da República, por decreto, poderá extinguir cargos, extinguir ministérios, órgãos. Isso coloca em risco, inclusive, as universidades públicas. Já que estamos falando no ambiente do Andes, é importante ressaltar que os institutos federais, o IBAMA, o INPE, todos esses órgãos ficam sujeitos a uma extinção por um simples decreto, uma canetada sem passar por crivo político, social algum. Qual que é a gênese dessa reforma? Dois documentos do Banco Mundial. Esses dois documentos eles fizeram um estudo do serviço público no Brasil, eles tiveram acesso a todos os dados. E eu vou falar apenas de duas conclusões que estão lá absurdas. Primeiro, para a educação básica, o que o Banco Mundial fala? Que a ineficiência da educação básica do Brasil está na relação professor-aluno. O Banco Mundial propõe aumentar em 33% a quantidade de alunos em sala de aula para que possa reduzir o número de professores da escola do ensino básico e reduzir gastos. Agora, imaginem quem ensina ali, lida com crianças, pré-adolescentes, e lotar as salas de aula inviabiliza a educação. E no caso da saúde, o Banco Mundial critica que a saúde pública aqui no Brasil gasta muito com tratamentos complexos. Ou seja, ela está dizendo que quem quer tratamento complexo tem que pagar, tem que ir para a rede privada. E que a rede pública tem que ficar ali só com um faz de conta, né? É um absurdo. Então, essa filosofia do Banco Mundial, ela se expressa nos gráficos que o governo está apresentando, um PowerPoint. Eu vou pedir o Jonathan para colocar na tela aí, nos minutos que me restam, para mostrar um pouco como que o governo está mentindo para a população e como que a gente precisa lutar para virar esse jogo. Eu faço aqui um apelo a todas as pessoas que estão nos ouvindo para depois visitarem a página da Auditoria Cidadã. A campanha É Hora de Virar o Jogo, está lá em destaque. O que a gente quer com essa campanha é fortalecer as lutas sociais, mostrando para todos como que todos esses ataques, os ataques por meio das privatizações, as contrarreformas, o teto de gastos, a emenda 106, que autorizou o Banco Central a comprar trilhões de títulos podres dos bancos sem limite, o sistema da dívida, a independência do Banco Central, todos esses ataques fazem parte de um único jogo. E nós estamos perdendo feio esse jogo porque temos lutado separadamente. A sociedade precisa entender que quando vem um ataque à universidade pública, esse ataque vem contra todos e todas. Quando vem um ataque privatizando a Petrobras, privatizando a Eletrobras, isso mexe com o patrimônio de todos nós. Então, se a gente lutar junto, a gente vai ficar muito mais forte. O objetivo dessa campanha é esse.
A primeira ação concreta, pode passar, Jonathan, foi essa carta emitida por todas as entidades que apoiam a campanha, o Andes, inclusive, para questionar o Paulo Guedes em relação às privatizações. O que está por trás dessas privatizações? Depois vocês acessam a carta, porque eu não vou ter tempo de explicar, está lá no site, uma carta coletiva, produzida pelas próprias entidades dos trabalhadores das empresas submetidas à privatização e nós da Auditoria Cidadã. Pode passar, Jonas. Eu queria mostrar aí como que o governo está mentindo para a população. Esse gráfico aí, PELOA 2021, é Projeto de Lei Orçamentária de 2021, orçamento engessado. Esse termo, orçamento engessado, está lá no documento do Banco Mundial. O Banco Mundial fala isso. Por quê? Eles analisam somente uma parte do orçamento. Somente a parte das despesas primárias, que são as despesas com todos os serviços públicos prestados à população e com toda a manutenção do Estado. A outra parte das despesas não primárias, que são os gastos financeiros com a dívida, eles nem olham. É como se aquele gasto ali fosse sagrado, intocável. Então, quando o governo fala que 93% aí são engessados, a primeira mentira é que isso aí, 93%, não é gasto com servidor. É gasto com toda a estrutura do Estado, tá? E é só uma parte do gasto primário. Na próxima tela, a gente inclui a parte que o governo deixou de fora nesse gráfico, plagiando o Banco Mundial e mentindo para a população. Pode passar, Jonathan. Esse outro gráfico que vai aparecer aí na tela inclui os 2 trilhões e 200 bilhões, que é essa parte que vocês estão vendo em amarelo, que é o gasto previsto para 2021, com pagamento de juros e amortizações da dívida. Essa parte aí, tanto o governo como o Banco Mundial deixam de fora e fazem uma análise distorcida dos outros gastos. Vejam que essa parte do pagamento da dívida é uma parte que, se o governo quisesse, ele poderia suspender esse pagamento. Porque quem vive de juros pode esperar, não é? Mas ele nem coloca essa parte aí na apresentação dele. Pode passar a próxima tela, Jonathan. O governo mente também quando ele fala do aumento do gasto dos servidores públicos. Como é que ele apresenta para a população? Ele apresenta essas barrinhas azuis que vocês estão vendo aí no gráfico, ele coloca o gasto com servidor público federal ano a ano. Ele pega somente servidores ativos, que foi onde houve o maior crescimento de gasto, porque durante o governo da Dilma, houve uma expansão nas universidades, houve concurso público, houve expansão dos institutos federais, então houve contratação de pessoal na área da educação. Isso não pode ser considerado gasto, isso é investimento. Tem estudos, inclusive, do próprio Banco Mundial, que mostram que investimento em educação traz um retorno muitas vezes superior àquele valor empregado, né? Mas esse dado do governo, ele está apresentado em dados nominais, como se a inflação nos últimos 12 anos tivesse sido 0. Então, ele fala que houve um aumento de 145%, que não aconteceu, porque a gente não pode fazer um comparativo enganoso, como se a inflação não existisse. Quando nós fizemos a conta em percentual do PIB, tudo que vocês estão vendo anotado em verde aí na tela, fomos nós da Auditoria Cidadã que anotamos. Quando a gente coloca essa linha verde aí sobre o gráfico do governo, olha o resultado. Há 12 anos atrás, o gasto com servidor era 4,54% do PIB e ano passado, em 2019, chegou a 4,34%. Então, o gasto caiu.
de 4,54% para 4,34% do PIB, tá? Por aí a gente vê como que o governo mente. Pode passar a próxima tela, enquanto está no meu tempo. Se parar o tempo, a gente interrompe aqui para obedecer direitinho. Se a gente fizer o gráfico do gasto com a dívida na mesma proporção em que o governo apresenta o gasto com o servidor, olha aí na tela, gente, o que nós temos. Lá embaixo, o gasto com o servidor, e olha quanto que foi o gasto com a dívida em termos nominais. Esse pico amarelo aí, para manter a mesma proporção. Olha só que coisa assim, mais fora da realidade. Quando fazemos o gráfico honesto, está aí na próxima tela, pode passar. Aliás, é na seguinte. Aí, quando fazemos o gráfico de forma honesta, olha ali a reta do gasto com servidor. Está lá embaixo. Nunca ultrapassou os 300 bilhões aí de reais. Dados atualizados pelo IPCA. Dados de 20 anos. Pegando ativos, aposentados, pensionistas e encargos. Tá? Olha lá, o gráfico lá embaixo. E lá em cima, essa reta azul aí, dando pulos, é o gasto com a dívida, também atualizados pelo IPCA. Sempre acima do trilhão, todos os anos. E em alguns anos, dando esses saltos aí, né, que são os momentos de maior exploração, de fabricação de crise, de exploração do país, não é? Os momentos em que teríamos mais recurso para investir, o sistema da dívida avança e se apodera dos recursos públicos. A última tela é a anterior a essa, que mostra o governo também mentindo para a população, dizendo que, se não fizer essa reforma administrativa, o Estado não tem como investir. E ele mostra aí que, de 2015 para cá, a tendência do investimento é zero. Por que a tendência do investimento é zero? Por causa da crise fabricada pela política monetária do Banco Central. O vídeo da campanha É Hora de Virar o Jogo, da semana passada, um dos vídeos, né, porque toda semana a gente tem 2 vídeos, o da semana passada foi exatamente sobre essa fabricação da crise pela política monetária do Banco Central a partir de 2015. Essa crise é que amarrou a nossa economia. De 2015 para cá, o PIB lá em 2015, 16, encolheu 7%, desemprego bateu recorde, milhões de empresas fecharam, e de lá para cá a economia está patinando e piorou muito mais agora diante da pandemia. Mas a crise não começa com a pandemia, a crise vem lá de 2015 com essa crise fabricada, e esse gráfico que o governo mostra aí prova isso, só que ele joga a culpa nos servidores públicos, em vez de falar a verdade da crise fabricada pela política monetária do Banco Central. Então, eu queria contribuir inicialmente aqui com essas informações, fico à disposição para seguir depois detalhando mais na hora do debate e compartilhando aí com o professor Menezes, professor Cunha. Muito grata, gente. Obrigado, Maria Lúcia. Sua fala inicial, esse pontapé importante que você deu, certamente está despertando aí curiosidade na nossa assistência em seguida. Menezes, passando a palavra para você, em torno de 10, 12 minutos no máximo, pedindo desculpa a você que eu esqueci de registrar na sua a síntese que eu fiz do seu currículo político-sindical acadêmico. Você foi diretor do Antissindicato Nacional na gestão 2008-2010, no bloco da tesouraria, foi um dos tesoureiros do ANTE nessa gestão, que foi presidida pelo professor Ciro Correia, tá certo? Então, a partir de agora, feita essa retificação, essa informação sobre a sua participação em gestões do ANDES, passo a palavra para você, e depois, ao final da sua fala, a gente vai ver o que os internautas já andaram aqui cutucando, né, para fazer perguntas, contribuições para vocês dois. Menezes, com você.
ao espaço, mas como eu sempre lembro, eu sou um grande devedor do Antissindicato Nacional. Porque quando eu entrei na UFMT, em 1972, teve uma greve, e aquela greve foi contra a cobrança de mensalidade. Nas várias greves e nos vários momentos, o ANDES sempre foi, junto com outros movimentos, fundamental para assegurar que um filho de pobre possa ter acesso a uma graduação, ou seja, eu sempre gosto de registrar que a luta do ANDES foi indispensável para que eu tenha a trajetória que tive. E aí eu queria só lembrar que a Maria Lúcia já colocou bem claro os dados, e eu só queria lembrar, é um governo eleito com fake news, que continua a fazer fake news para fazer mais uma reforma. Isso começou com a reforma da Previdência. Houve uma CPI que mostrou que não havia déficit da Previdência. Mesmo assim, esta reforma acabou acontecendo. Então, o que eu pretendo colocar aqui é justamente a relação que existe entre a dívida pública e as reformas que estão em andamento. Eu, particularmente, vou focar num tema que eu tenho tratado recentemente, que é a continuidade do trabalho que Maria Lúcia já tinha feito num dos seus livros anteriormente, que é exatamente mostrar como que a dívida dos estados é resultado do processo de privatização que já aconteceu anteriormente e como que esses esqueletos, especialmente os bancos estaduais, eles servem para comprometer as universidades. Eu diria que o meu título seria exatamente o seguinte: não troque as dívidas contraídas pelos bancos estaduais pelas universidades públicas, porque o que está acontecendo aqui é exatamente isso. Então, eu vou procurar aqui mostrar como que essa tabela gerada pela Secretaria do Tesouro Nacional, que trata da Lei 9496, como que cada estado, ao renegociar sua dívida em 2016, quanto que isso representa da atual dívida. Então, é muito importante isso, mas eu queria só, antes, lembrar rapidamente que essa dívida brasileira, ela começou, na verdade, com a proclamação da independência, quando o Brasil fez um empréstimo junto a Portugal. Em seguida, nós tivemos a guerra da Tríplice Aliança. Naquele momento, o que o Brasil fez? Mais uma vez, fez um empréstimo externo para fazer uma guerra, liquidar, produzir um extermínio da população paraguaia, e o Brasil acabou comprometendo o seu processo de desenvolvimento, porque em 1870, vários países se industrializaram, e esses países novos industrializados, eles acabaram determinando um rumo que vários outros tentassem seguir, mas o Brasil não pôde em nenhum momento sair daquele modelo agroexportador, porque ele estava pagando a dívida contraída para fazer uma guerra contra um país que era o Paraguai. Então, em 1932, nós tivemos uma auditoria dessa dívida, quando foi constatado que isso tinha bastante ilegalidade, e parte dessa dívida foi suspensa. Mas, para falarmos da dívida pública atual, nós precisamos exatamente lembrar o que foi o período do regime militar. E naquele momento, o que nós tínhamos? Governadores políticos não eleitos que pretendiam se legitimar junto à população, e os empréstimos externos foram usados exatamente nessa direção. Então, o que aconteceu? Os empréstimos eram feitos da forma mais legais possíveis, taxa de juros flutuante. Então, isso tudo acarretou um processo de endividamento muito grande quando os Estados Unidos subiram a taxa de juros de 5 para 20. Então, desde então, a União e os estados sofreram grandes impactos. Mas eu diria que, para falarmos desse momento agora, nós temos que falar também da introdução do Plano Real. E aqui é muito importante lembrar, nós passamos por 4 ou 5 moedas que não valiam nada, que tivemos inflação elevada, e de repente o nosso real passou a valer mais que o dólar. Só que a minha argumentação aqui é o seguinte: para estabilizar a moeda, você desestabilizou as contas públicas e desestabilizou a economia. Por quê? Em 95 veio a crise mexicana, 97 veio a crise asiática, 98 veio a crise russa, 2001 teve a crise argentina. E aqui nós temos que parar exatamente em 1997. 1997, a crise asiática sinalizava exatamente que a âncora cambial, o Plano Real, estava em colapso. E aqui a taxa de juros estava altíssima. Então, 97 é o momento em que
o Brasil faz um acordo com o FMI. E ao fazer o acordo com o FMI, vem exatamente todo esse pacote que Maria Lúcia havia colocado. Ou seja, o acordo com o FMI foi feito, mas mediante que ocorresse o processo de aceleração das privatizações. Então, o que aconteceu? Inicialmente, as privatizações vão acontecer justamente com o setor produtivo. Então, o que aconteceu? Em 97, nós também tivemos algo decisivo para os dias atuais. Em 97, nós tivemos vários estados que passaram por dificuldades muito grandes. Nós tivemos aqui em Alagoas, os servidores públicos ficaram 9 meses sem receber salário. Nós tivemos uma grande manifestação de servidores públicos, militares e civis, que chegou à queda do governador. Em vários estados tivemos algo parecido, ou seja, houve um esgotamento fiscal desses estados. E qual foi a resposta encontrada naquele momento? A resposta naquele momento foi justamente a Lei 9496 de 97. Esta Lei 9496 de 97, ela permitiu que a dívida dos estados se transformasse em dívidas federais, rolada por 30 anos. Porém, as exigências feitas para essa renegociação ocorrer foi justamente o quê? Que os estados fizessem também as suas respectivas privatizações. Então, a privatização, que até então estava na esfera federal, ela passa também para as esferas estaduais. E essas privatizações das empresas estaduais é onde nós vamos ter a privatização das empresas de água, de energia, de telefonia, mas especialmente os bancos. Os bancos estaduais foram, nesse momento, foi exigido que esses bancos fossem reestruturados, privatizados ou liquidados. Para isso foi criado o PROES. Então, o PROES foi justamente o programa de reestruturação que permitia que esses bancos fossem preparados para ser privatizados. E aí, grande parte disso aí vai resultar justamente na dívida atual. Então, vamos lá. Com o processo de privatização que vai acontecer, nós vamos ter a liquidação dos bancos, e a liquidação dos bancos vai acontecer o quê? A parte boa vai ser levada para o setor privado, e aí nós vamos ter o Bandep, que vai ser entregue a um grupo estrangeiro, o Paraíba, ou seja, todos esses bancos vão ser repassados para os bancos privados, e eu chamei de um novo PROE, porque, na verdade, esse processo de reestruturação da dívida e rolagem por 30 anos, ele vai exatamente permitir isso. Mas aí o que está acontecendo? É que 20 anos após, esses estados alegaram novamente uma nova calamidade financeira e exigiram uma nova privatização. E exigiram uma nova rolagem. Então, aí o que aconteceu? Surgiu a Lei Complementar 156, e mais uma vez, o que foi exigido? Que fosse feito o processo de reforma, de privatização. Então, a privatização da água e a privatização do que sobrou resulta exatamente disso. É bom lembrar que tanto na primeira fase como na fase atual, essas empresas privatizadas, elas foram privatizadas com dinheiro subsidiado do BNDES. Então, o que nós temos, na verdade? O que nós temos é que os governadores tinham uma liminar que possibilitaria a eles retirar do cálculo do saldo devedor o anatocismo, que é juros sobre juros. O que os governadores fizeram? Renunciaram a esse caminho e partiram para a livre negociação. O que eles fizeram? Eles fizeram a renegociação por mais 20 anos, assegurando privatizar e aí fazer o pacote completo, porque a reforma administrativa, que agora está em caminho, ela já está em andamento. Porque a Constituição de 88 estabelecia concurso público, estabelecia um conjunto de coisas. Então, esses estados e a própria União já não estavam respeitando o concurso público. O que nós temos hoje? Se nós formos ver aqui em Alagoas, 2/3 dos professores não são efetivos, em Mato Grosso é a mesma coisa. Se nós formos ver, grande parte do processo de desconstrução do serviço público já estava colocado aí. Então, esses estados vão começar a dar caminho ao quê? Eles vão acabar com o concurso público, efetivamente, eles não vão dar reajuste, eles vão possibilitar justamente o quê? As reformas da Previdência, a privatização da Previdência, mas aí é que está. O que efetivamente nós temos de importante a destacar? Vamos lá, nesse estudo que eu fiz, eu fui pegando estado por estado. Por exemplo, o estado do Acre renegociou a dívida por mais 20 anos, e da dívida atual, 93% da dívida atual do Banacre é derivado do PROES. E isso sacrifica a universidade dali. Em Alagoas, a participação da dívida do Produban é de 35%. Ou seja, o Produban, que depois teve uma CPI e foi mostrado quem eram os verdadeiros devedores, quem que são os devedores do Produban? Eram os usineiros.
Ou seja, o que está acontecendo aqui é que em cada estado, os bancos estaduais foram usados para financiar as respectivas burguesias estaduais. E essas burguesias estaduais continuam no poder. Possivelmente, parte daqueles que votaram a favor da reforma da Previdência, que vão votar a favor da reforma administrativa, que vão votar pela retirada de todos os direitos, possivelmente são parte das burguesias regionais que utilizaram os bancos estaduais e que são, de certa forma, responsáveis por esta dívida. O caso o Amazonas, 100% da dívida origina no BEA. Na Bahia, o Baneb representa 72%. Olha, 72% significa exatamente que isso aqui poderia financiar as 4 universidades baianas. No Espírito Santo, o Banest contribuía com 41%, em Goiás, 9,1%. No Maranhão, nós temos 70,7% da dívida atual é derivada do BEM. O BEM, Banco Estadual, ele foi privatizado, foi entregue ao Bradesco por 72 milhões. Mas isso aí daria para bancar vários orçamentos da Universidade Estadual. Em Mato Grosso, nós temos o BEMAT. O BEMAT hoje contribui com 22,9% da dívida renegociada. Esta dívida renegociada, e mais o que já foi pago da dívida do do BEMAT em Mato Grosso, daria 5 vezes o orçamento da Unemat. Se nós formos ver o Pará, lá tínhamos o BAM-Pará. Até hoje, nós temos 37,57. Então, olha só aqui, mas o mais grave vai exatamente o estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco, 92,3% vem da dívida do Bandep, que foi entregue a um grupo estrangeiro. Ou seja, isso aqui daria para bancar não sei quantos orçamentos da Universidade Estadual. Rondônia, temos um caso também, o Beron, 80% da dívida vem do saldo renegociado. Em Roraima, são 53%. O BESC, 59,3%. Com esse dinheiro aqui, que ainda continua pagando, e mais do que já pagou, daria para financiar não sei quantos orçamentos da estadual. E no Rio Grande do Sul, o Banrisul, que não foi privatizado, ainda tem 20%. Então, esse é um aspecto muito importante. Nós temos que, para virar o jogo, esses levantamentos que a auditoria tem feito e que vários outros segmentos têm feito, eles são fundamentais. Que para virar o jogo, a população precisa saber que tudo aquilo que foi colocado como alternativa na introdução do Plano Real para garantir a moeda estável foi, na verdade, o quê? O processo de privatização. O que nós temos aqui são os esqueletos. Os esqueletos daquelas empresas privatizadas continuam a agir. Não só isso. Em vários estados, no Rio Grande do Norte, nós temos as dívidas vindas da Copa do Mundo. Então, eu estava investigando agora em Mato Grosso, a empresa de saneamento de Mato Grosso, que foi privatizada há muito tempo, até hoje, o Estado paga 20 milhões por mês. Então, esse é um aspecto muito importante. As novas gerações precisam saber que existiram os bancos estaduais, que esses bancos estaduais foram utilizados indevidamente para financiar setores da burguesia que continuam no poder econômico e no poder político, mas falta uma coisinha. Nós estamos falando de reforma administrativa que pretende juntar as 3 esferas e liquidar com o serviço público, mas, além de tudo isso, nós temos que lembrar que o modelo de desenvolvimento que aqui foi feito, ele também sacrificou as finanças do Estado. Eu tenho aqui quanto que os estados perdem com a Lei Candir. Para vocês terem uma ideia, São Paulo, de 1996 a 2018, São Paulo perdeu 115 bilhões. 115 bilhões daria, eu não sei quanto, porque as 3 universidades paulistas, elas representam em torno de 10 bilhões. Isso aqui, sei lá, quantas vezes... Minas Gerais, 100 bilhões, Mato Grosso, 63 bilhões. Ou seja, além de todo esse compromisso que a dívida representa, nós temos a Lei Candir, e nós temos também a outra forma de redução da receita, que é a renúncia fiscal, aquela derivada da guerra fiscal. Vou só lembrar mais aqui, o Paraná, 54 bilhões, o Pará, 38 bilhões, Espírito Santo, 35, Rio de Janeiro, 32, Goiás, 26 bilhões, Bahia, 22 bilhões, é o que a Bahia deixou de arrecadar, Santa Catarina, 16 bilhões, Mato Grosso do Sul, 13, Maranhão, 11 bilhões, Ceará 7,3, Pernambuco, ou seja, isto aqui mostra exatamente que nós estamos passando por um momento em que as informações não estão chegando como deveria. Maria Lúcia acabou de demonstrar, com dados oficiais, como que
o orçamento federal e, de certa forma, o orçamento dos estados acabaram se transformando o quê? Acabaram se transformando naquilo que permite o que eu estou chamando de Estado gestor da barbárie. Porque, vejam bem, o que nós estamos falando aqui é justamente um Estado que faz renúncia fiscal para rico, toma dinheiro emprestado junto aos bancos, não recebe recursos via a Lei Candir e continua a privatizar, a retirar todos os direitos. Ou seja, o que nós temos que colocar nesse momento é justamente lembrar que esses Estados, que a União, eles têm um compromisso exclusivamente com o sistema da dívida. Então, para encerrar, eu diria que não troque as universidades públicas, não troque o SUS, não troque nenhum serviço público pela dívida contraída pelas respectivas burguesias que hoje se colocam no poder e hoje querem fazer a reforma administrativa culpando os servidores públicos como se esses fossem os verdadeiros responsáveis. Maria Lúcia acabou de mostrar que não. Na verdade, o que nós podemos ver, ao analisar o orçamento do Estado e da União, é que parte do orçamento está destinado a pagar uma dívida, que deveria ter sido auditada. E, bom, era isso, e mais uma vez eu agradeço a existência do Andes, que graças a esse sindicato eu pude estudar nas várias universidades, e é exatamente isso que nós estamos vivendo agora. É uma ameaça a toda essa estrutura fundamental para toda a população brasileira ter alguma perspectiva. Muito obrigado. Obrigado a você, Menezes. Outra importante fala, ao lado aí da fala anterior, colocada Maria Lúcia Fatorelli, certamente nós teremos daqui a pouco boas colocações. Nós estamos aos 37 minutos da nossa live já, e nós temos, juntando aqui a frequência, a assistência, tanto no YouTube, quanto no canal do YouTube, como no Facebook, nós estamos com a assistência em torno de, passando um pouco de 40 pessoas nos assistindo. Então, boa frequência, boa assistência para uma live, novamente. Roselane, que está conosco até agora, Roselane Martins, daqui a pouco vem o César Rafael para também continuar nos apoiando nessa importante. Enquanto Maria Lúcia e Menezes, enquanto nós entrar para o terceiro bloco, eu queria concordar com vocês dois, assim, considerando que eu sou daqueles que acham que faz tempo, diferente de que outros setores falam, sou daqueles que acham que as instituições, as ditas instituições brasileiras não funcionam, há muito tempo que não funcionam, de acordo os determinantes constitucionais, vamos assim dizer, os horizontes, as diretrizes colocadas em jornais. O que é que você e Menezes poderia colocar aqui para a gente? Na sequência seria Menezes, primeiro, depois você, em torno de 4 minutos para vocês dois, assim, olhando para a política em curso, olhando para o tamanho do estrago feito pelo governo Bolsonaro, olhando para a queda de emprego que se acentuou, ou seja, aumentou o desemprego, olhando para a leitura que se faz, o orçamento do ano que vem vai ser pior do que foi desse ano, olhando para esse desastre ambiental em curso, olhando, enfim, para o mundo da política, com tudo que está dentro dela, concordemos ou não com isso, o que é que leva você, Menezes, dizer, não é receita que eu estou pedindo para vocês, é comentário que vocês devem fazer, que nós estamos, o nosso compromisso a dizer, é hora de virar o jogo. Não isso. O que é que leva vocês a se animarem e dizer numa live do Andes, nós concordamos com isso, que é a hora, sim, de virar esse jogo em defesa, com relação de força favorável aos trabalhadores. Então, 4 minutos para Menezes, que foi ele que terminou o bloco, depois para você, e vai fazer um rodízio de fala. Menezes, 4 minutos, não mais do que isso. Ainda tem outros blocos. Veja bem, essa campanha iniciada pela Auditoria Cidadã, ela coloca uma necessidade, uma urgência. Por quê? Porque, por enquanto, o que nós estamos vendo é justamente o quê? Se nós pegarmos o orçamento, que a Maria acabou de falar, o orçamento eu estou chamando de letras mortas, porque o orçamento só tem vida, a Constituição e os nossos direitos só têm vida se eles estiverem dentro do orçamento. Então, se nós pegarmos o artigo 3º da Constituição, nós vamos ver lá quais são as tarefas do Estado Nacional. E lá nós vamos ver que ele tem como preocupação o desenvolvimento, que ele tem preocupação de eliminar as desigualdades regionais, sociais. Tudo isso fica letra morta, porque na hora em que a vida desses direitos nossos
não consta do orçamento, o que nós temos? Aí é o que eu sempre falo de um Estado gestor da barbárie. Estado gestor da barbárie é aquele que prioriza praticamente o quê? As despesas financeiras. Então, é hora de virar o jogo, por quê? Porque nós precisamos construir uma unidade entre os servidores estaduais, federais, municipais e, principalmente, os demais trabalhadores. Virar o jogo significa ter uma interpretação diferente daquela que a mídia burguesa, controlada pelo sistema da dívida, tem feito. Esta mídia burguesa tem tornado cada dia mais o processo de demonização do servidor público como sendo responsável pelo quadro que está colocado. E o que nós podemos dizer é justamente o contrário. O que nós podemos dizer é que os servidores públicos, uma grande parte já não é mais efetivo. Uma grande parte se aposenta daqui 4 ou 5 anos. Uma grande parte não tem reajuste. Não, ou seja, lá em Mato Grosso, vamos fazer uma festa agora de 18 anos sem concurso. Então, é muito importante, para ganharmos este jogo, ganharmos a consciência, mas para isso é fundamental o quê? É fundamental a pesquisa, é fundamental a interação, e nesse sentido, o núcleo e os vários sindicatos que têm apoiado, eles são fundamentais, porque em cada estado nós estamos exatamente procurando fazer isso. Em cada estado nós procuramos dialogar com a população para explicar por que falta o hospital, por que falta a escola. Virar o jogo significa exatamente ter um programa no qual estaria colocado com clareza qual deve ser a função do Estado. Porque a nossa questão que está aqui é exatamente virar o jogo, precisamos ter essas informações chegar na população, e essa população precisa se organizar. Porque qual é o nosso grande desafio? O nosso grande desafio é que se eu disser para alguém da Paraíba que ela pode não estar tendo saúde, porque o Paraiban foi liquidado, esse é o grande desafio. Então, nós temos que fazer uma reconstituição histórica. Nós temos que lembrar qual foi o papel que as estatais tiveram. Olha só, sem a Petrobras, nós não teríamos petróleo. Sem a Telebrás, não teríamos telefonia. Sem as empresas estatais, os estados estariam em colapso. Então, nós precisamos, para virar o jogo, exatamente recompor uma coisa fundamental, que é a nossa independência de classe. Nós temos que entender que o orçamento expressa um caráter de classe bem claro. Quando nós fazemos auditoria nos estados, é só olhar o orçamento. O orçamento vai dizer claramente. Os estados geriram os bancos estaduais no sentido de favorecer os grupos privados que estavam também no controle do Estado. Então, virar o jogo é também virar a percepção que nós temos da realidade. Mas não basta isso. Nós precisamos, como sempre lembra Maria Lúcia, criar essa unidade e nos permitir dialogar com todo mundo para dizer que nós temos alternativa. E temos alternativa. Um país que gasta R$1 trilhão de serviço da dívida é um país que está sacrificando o quê? Está sacrificando todas as gerações. E não é só isso. Para encerrar, no momento de pandemia, ficou muito mais claro a importância do serviço público. Então, virar o jogo é a garantia da nossa sociabilidade. Bom, este é o desafio. Virar o jogo pressupõe mudança de concepção, reorganização e partirmos para a unidade, que só a unidade, dentro de um programa, pode nos permitir questionar o rumo hoje do fundo público para os ganhos financeiros. Obrigado, Menezes. Antes de passar a palavra para Maria Lúcia, tem um pedido aqui dos nossos valores aqui de livros, intérpretes, tanto a Roselane como Roselane Martins e César Rafael, de que quando vocês utilizam de números, às vezes tem que diminuir um pouco a velocidade, porque às vezes precisa se contextualizarem, né? Para a audiência compreender os números que vocês estão falando, entendeu? Então, se puder, daqui para frente, quando for falar de números, um pouco mais devagar, porque eles precisam, às vezes, contextualizar aquele número que está sendo colocado por vocês. Já temos pergunta para o outro bloco, mas agora é com você, 4 minutos, Maria Lúcia, para dialogar com essa formulação geral que eu fiz. O que nos leva a manifestar essa animação, essa vontade de dizer que é hora de virar o jogo, né, no cenário político brasileiro. Sim, Cunha, é exatamente completando, né, que o Menezes já respondeu muito bem, mas complementando o que ele falou. Depois de analisar durante 20 anos esse funcionamento do que a gente batizou de sistema da dívida aqui no Brasil,
que é justamente essa utilização do endividamento público às avessas, né? Por exemplo, no caso da dívida dos estados, que ele citou muito bem, se esse dinheiro que foi aí assumido como dívida dos estados tivesse sido aplicado em investimento no estado, nós não estaríamos questionando isso, porque dívida é legítimo que os estados se endividem para investir. Agora, o que foi a dívida dos estados? Foi a assunção de um passivo dos bancos estaduais, a maioria deles submetida a processos de privatização completamente questionáveis, porque todo ativo foi entregue, inclusive os créditos a receber, foi tudo entregue a um preço baixíssimo em todos os estados, e aquele passivo que aqueles bancos possuíam foi transformado em dívida e amarrou completamente as finanças estaduais, e está aí, como ele comprovou, comprometendo até hoje as finanças estaduais. Além da dívida ser gerada de forma ilegítima, como esse exemplo dos estados que ele deu, como o exemplo que eu posso dar aqui, só para ilustrar, da dívida federal, 1,6 trilhão de reais da dívida federal, que atualmente já ultrapassa 6 trilhões, quer dizer, 1,6 trilhão corresponde a cerca de 25%, um quarto de toda a dívida interna federal, nem poderia ser chamada de dívida. São títulos usados para remunerar a sobra de caixa dos bancos, com danos brutais à economia nacional, tanto pública como a economia real. Porque esse dinheiro que fica sendo remunerado lá no caixa do Banco Central, esterilizado e remunerado aos bancos diariamente, o dinheiro para remunerar sai do orçamento público. Para isso não falta dinheiro. E é aí que está o rombo das contas públicas. De quebra, esse mecanismo provoca aumento das taxas de juros de mercado, amarrando toda a economia real, empurrando principalmente as pequenas microempresas para a falência. E é esse setor que gera mais emprego. Quando a gente fala é hora de virar o jogo, é porque chega uma hora que não dá mais para ficar simplesmente analisando e assistindo a destruição do orçamento público, a destruição do patrimônio público, a destruição da possibilidade de vida digna das pessoas que nasceram em um dos países mais ricos do planeta. Porque o Brasil não é qualquer país. O Brasil é a 9ª maior economia do mundo. Nós temos simplesmente tudo. Nós temos todos os minerais, a maior reserva de água doce, a maior reserva de água doce, já falei, área agricultável, clima favorável, temos dinheiro em caixa, temos mantido mais de 4 trilhões em caixa há vários anos. Então, que crise é essa? Que os bancos continuam batendo recorde de lucro e toda a estrutura de Estado está aí sendo rifada nesse processo de privatizações. O que o Guedes fala? Precisa privatizar para quê? Para pagar a dívida. A dívida está no centro, na estrutura desse modelo errado que atua no Brasil. Todas as privatizações, desde Collor, passando por todos os presidentes, porque todos privatizaram, a desculpa tem sido pagar a dívida. E a dívida nunca diminuiu. Por quê? Privatiza com financiamento do BNDES, como o Menezes falou, e o passivo das empresas privatizadas é trazido e somado para a dívida pública. Então, em vez de diminuir e pagar,
a dívida aumenta e a gente perde o patrimônio. Só para completar aqui uma coisa, a Auditoria Cidadã está fazendo 20 anos. Esses dados que o Menezes comentou da dívida dos estados estão aqui nesse livro, Auditoria Cidadã da Dívida dos Estados, que a impressão, a edição impressa está esgotada, mas nós estamos dando de presente para os nossos seguidores, para comemorar os nossos 20 anos, o acesso livre ao PDF desse livro, está lá na página da Auditoria Cidadã. Esse outro livro também, Auditoria Cidadã, Experiências e Métodos, que está traduzido para várias línguas, está lá na biblioteca do Menezes, com muita honra, deu para enxergar. Ele também está disponível de presente no site da Auditoria Cidadã. Olha lá ele, ó, no site da Auditoria Cidadã, em comemoração aos nossos 20 anos de luta. E eu não poderia deixar, Cunha, de deixar aqui publicamente, numa live do Andes, um agradecimento público, porque o Andes tem sido parceiro da Auditoria Cidadã desde a primeira hora. Então, fica aqui de público o nosso agradecimento aí por esses 20 anos de parceria. E nessa campanha É Hora de Virar o Jogo, a gente tem que fazer isso, fazer parceria com todas as entidades organizadas da sociedade civil. Nós temos que criar uma rede poderosa, forte, porque nós somos a maioria e nós estamos pagando uma conta que não é nossa, e temos direito e dever também de lutar para virar esse jogo e garantir vida digna para todas as pessoas. Obrigado, Maria Lúcia. Agora, a ideia tem questões, esclarecimentos, comentários, tanto no YouTube como no Facebook, e a ideia agora do Rodízio, como a Maria Lúcia foi a última a falar, ela que fala agora nesse próximo bloco, o Menezes, aquilo que nós combinamos. Então, a ideia é dirigir para a Maria Lúcia um questionamento, uma fala de alguém que está lá, jornalista aqui, que está lá no YouTube. Paula Francisca? A Paula Francisca, isso. A Paula Francisca, no YouTube. Então, isso aí seria para a Maria Lúcia, né? Isso, da Paula Francisca. Não sei, Paula Francisca, de onde é que ela é, se é professora, se é de outra categoria, mas ela diz o seguinte, ó, como fazer para chegar àqueles que não têm conhecimento e nem acesso a esses conhecimentos sindicais e acadêmicos sobre as verdadeiras fases de reforma e, de fato, virar o jogo. Então, a ideia seria que Maria Lúcia, né, em 3, 4 minutos, respondesse, dialogasse com a Paula Francisca, e em seguida teria a Menezes, que está lá no Facebook, entraria para cá, Menezes, e corria na tela, aí está aí, ó, a Lúcia Dutra, Menezes, o Fatorelli, uma para você e outra para ela. O que vocês acham, nesse caso, o que Menezes acha? Se acha que a intenção do governo é entregar as universidades públicas, prédios, terrenos, materiais, para as mãos do setor privado. Eu acho que é mais do que isso. O governo quer destruir, né, a universidade pública e gratuita, tá certo? Na sequência do processo de destruição, que é para além de vender, privatizar prédio, alguma coisa, né? Mas aí, com a palavra Maria Lúcia, para dialogar com Paula Francisca, e depois Menezes para dialogar com Lúcia Dutra. 3 a 4 minutos, tá bom, Maria Lúcia? Para você e para Menezes. Com a palavra você a partir de agora. Okay. Você primeiro, Maria Lúcia. Ok. As perguntas são relacionadas, né, sobre a reforma administrativa. Essa reforma, essa PEC 32, ela tem um viés claramente ideológico. Qual ideologia? A ideologia do mercado. Quando a gente olha a PEC como um todo e olha, inclusive, a exposição de motivos e os documentos do Banco Mundial que inspiraram aquilo ali, porque há um verdadeiro plágio dali, tanto da apresentação do governo como da exposição de motivos para esses documentos do Banco Mundial, que é a fonte de onde vem essa proposta, a gente vê claramente uma visão ideológica. E a ideologia é a ideologia que acha
que o mercado é que vai dar conta de gerir as necessidades públicas e o próprio Estado. Tá? E que praticamente não precisa de Estado. O setor privado, o mercado, é que vai dar conta de tudo. Isso fica claro quando a gente vê que essa reforma, ela acaba com o regime jurídico único, ela acaba com concursos para a maioria das carreiras. E o nosso desafio de levar para aquelas pessoas não sindicalizadas, não é as pessoas mais da periferia mesmo, o nosso desafio é esse, porque são essas pessoas que mais precisam do Estado. São essas pessoas que, se não houver mais escola pública, elas ficarão à margem da educação. Se não houver saúde pública, elas não terão como pagar por um tratamento privado, uma cirurgia privada, não é? No setor privado. Nós precisamos desmontar isso, e esse é o desafio da campanha. Também é hora de virar o jogo, porque quando a gente fala dessa união das entidades organizadas, nós estamos incluindo aí não só os sindicatos de servidores públicos, como também veículos de mídia. Já temos aí 2 TVs apoiando, hoje entrou aquele canal Resistentes, que fala também para movimentos populares. Os movimentos sociais precisam vir, porque aí a gente vai multiplicando. E com a participação deles também, nós pretendemos preparar materiais. Já estamos aí com propostas em andamento, inclusive já na fase de execução, de preparação de materiais bem didáticos, materiais ilustrativos, que mostrem o que está por trás dessa proposta. Não é o que a grande mídia está dizendo, o que a grande mídia está dizendo? Que servidor público é privilegiado e todo mundo odeia privilégio. O governo está fazendo esse discurso para ganhar opinião pública, para que a opinião pública apoie uma contra-reforma que vai destruir os direitos desse próprio público. Então, nós temos que levar essa informação para a sociedade, não é? O nosso desafio é esse. E falar claramente. Essa proposta quer acabar com aquele servidor público selecionado por concurso público, aquele que tem estabilidade, compromisso com o Estado e não compromissos com governos de plantão. O que a história está mostrando em relação a esses privilegiados aí, nomeados por governos de plantão? Várias denúncias de rachadinhas, de corrupção, não é? Por quê? Porque essas pessoas vêm por um favor daquele gestor que está ali, naquele momento, que nomeia aquela pessoa para um cargo. É uma conquista totalmente diferente de uma conquista feita por um servidor que passa por um concurso, uma seleção difícil, exigindo um preparo e um compromisso com o Estado. Né? Então, nós temos que mostrar isso para a população. É ela que perde quando se retira a estabilidade do servidor, quando acaba com as carreiras, quando permitem que qualquer pessoa do setor privado venha ocupar chefias, inclusive técnicas. Vou dar só um exemplo aqui para fechar, Cunha. O que vocês que estão nos acompanhando acham que vai acontecer se um empresário corrupto vier chefiar a fiscalização da Receita Federal? Para falar de uma área que eu conheço. Quem que vocês acham que esse empresário vai selecionar para ser fiscalizado? Olha os absurdos que podem acontecer no âmbito do judiciário, na área da educação, em todas as áreas. Um verdadeiro desmonte. Então, a sociedade tem que entender que essa reforma é a reforma do mercado, é a reforma da rachadinha, da corrupção,
do desmonte, e quem mais será prejudicada é a própria população, principalmente os mais pobres. Obrigado, Maria Lúcia. Menezes? Bom, eu queria só... Menezes, com você, dialogar com a Lúcia Dutra. 4 minutos, Sim. tá? Tá, perfeito. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu só queria continuar o que Maria Lúcia estava falando, referente à Paula Francisca. Bom, eu acho que, como dialogar? Nós, o nosso grupo de pesquisa lá em Santana do Ipanema, na UFAL, nós fizemos uma pesquisa sobre a dívida dos estados e nós, em seguida, passamos aí para as escolas. Os alunos foram com um PowerPoint que era assim, dívida pública e direitos sociais, falar nas escolas. Então, este é um componente muito importante. Nós precisamos ter esse processo de formar formadores, não é só fazer auditoria, mas criar mecanismo para que estejamos próximos dos pais dos alunos, dos familiares, porque é lá que eles precisam ter essa informação. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é utilizar as rádios. Essa semana, nós tivemos aqui um seminário sobre privatização da água, e foi possível falar nas duas principais rádios de Maceió, quase 2 horas em cada, e também falamos numa rádio do interior. Então, nós precisamos encontrar esta forma de comunicar com o conjunto da população. Mas mais que isso, nós precisamos aperfeiçoar o uso das mídias sociais. Porque as mídias sociais estão sendo usadas por uma parte da população que quer pedir a idade média de volta. E nesse ato de pedir a idade média de volta, ele está entregando todos os direitos. Então, nós temos que... Por isso eu insisto, se inscrevam no canal do Andes, se inscrevam no canal da Auditoria Cidadã, se inscrevam nos canais que nos permite esse diálogo. Porque uma vez, quando você tem, por exemplo, a Auditoria Cidadã, hoje tem 51 mil inscritos. Nós precisamos de ter 100 mil, 500 mil, 200, 1 milhão. Nós precisamos de aperfeiçoar essa forma de comunicação, porque ela nos permite sair do pacote controlado pelo sistema da dívida. Porque o que nós temos do outro lado? Nós temos uma rede de fake news, tanto nas mídias sociais controlada por esses grupos, como nos meios de comunicação oficial. E se nós formos ver, parte dos donos dos meios de comunicação podem ser os mesmos que estão por trás do poder político em cada estado. Essa é uma hipótese. Mas isso é muito sério. Então, eu diria que o que pode acontecer com as universidades estaduais? Olha, a primeira coisa é o seguinte: as universidades estaduais, elas têm um patrimônio físico gigantesco. Imagina a área da USP, aquela área toda tem um valor muito grande. Isso pode ser um processo de expropriação de um patrimônio público, mas eu diria que é coisa muito mais grave. O que eles querem, na verdade, é levar ao esfacelamento. O processo de privatização não é simplesmente a mudança da ordem jurídica. O processo de privatização é um processo de desconstrução das suas funções. E aí, nesse sentido, é necessário exatamente entendermos a importância de todas essas universidades. Então, eu diria que tem uma coisa muito séria. Esta pandemia tem mostrado a quantidade de escândalos que surgiram, o Fantástico acabou de falar. As organizações sociais que foram colocadas como alternativa à existência do serviço público, as parcerias público-privada, tudo isso tem levado a toda semana, praticamente, nós temos notícia no Fantástico ou em qualquer TV. Ou seja, o que eles querem efetivamente? Não é só a rachadinha. O que eles querem é voltar ao que era no regime militar. Como era no regime militar, não tinha concurso. Então, um deputado, que também pode ser empresário, ele quer montar uma OS para administrar uma secretaria. O outro quer administrar outra secretaria. Ali, ele coloca quem ele quer, ele pode colocar o parente, ele pode fazer o que ele quiser. Ali passa a ser não só um instrumento de ter uma receita derivada do Estado, mas também aí ele coloca a sua máquina eleitoral. A rachadinha é pouca coisa em relação ao que se quer fazer. E aí é que está. Quem são esses parlamentares que estão querendo votar isso? São os mesmos que estiveram por trás do processo de endividamento. Ou são eles, ou são seus familiares. Ou seja, nós precisamos exatamente fazer essa explicitação de quem é que está por trás efetivamente da reforma administrativa. São exatamente os grupos
que estiveram durante todo o processo, desde o regime militar até agora, na gestão do Estado, que também estão na gestão do que é privado, mas que controlam a subjetividade e fazem da disputa do poder político a garantia de que eles façam duas coisas. Porque eles são, ao mesmo tempo, agente privado, mas eles também são agentes públicos. Nesse momento, quantos deles não estão lançando seus filhos para ser vereadores, para depois virarem deputado? Porque o nosso grande problema está justamente que nós temos uma bancada, que é a bancada BBBB, bancada da bala, bancada do boi, bancada da Bíblia e a bancada dos bancos. Esta é a bancada mais terrível que nós temos, porque ela junta todos esses segmentos e elas votam sempre junto. Então, o que nós temos que montar? Nós temos que montar a bancada dos trabalhadores, nós temos que bancar esta conscientização, nós temos que usar as mídias sociais ao nosso favor. Por quê? Porque sem serviço público não tem alternativa. O trabalhador da Unemate não pode, o servidor da Unemate não pode trocar a Unemate pela dívida do EMAT. A população precisa saber quem foram os empresários que são responsáveis por essa dívida. E aí a tarefa da nossa auditoria cidadã é mostrar, porque a gente tendo esse dado, aí nós vamos poder chegar nas escolas, nós vamos poder fazer vídeo, nós temos que fazer a reconstituição da história do uso das estatais a serviço de interesses privados, porque nós temos que remontar a narrativa construída pela burguesia, na qual ela só tem um inimigo, que é o servidor público. E, na verdade, o servidor público é aquele instrumento fundamental das políticas sociais. Sem ele, grande parte da população brasileira não teria acesso a nada. Então, é isso. Obrigado, Menezes. A gente vai ter troca agora, né? César Rafael vai ser substituído por Roselane Martins. Vou aguardar aí a troca. Maria Lúcia e Menezes, eu gostaria agora de passar a palavra para vocês, para as considerações finais de vocês, né? E para mim, para os agradecimentos da prática. E é só reiterando, enquanto passar a palavra para vocês, na sequência, né? Como você iniciou, então você falaria, né? Agora, Inês faria a última fala, tá certo? Para a gente garantir uma certa equidade de presença no espaço. Eu queria dizer assim que toda terça-feira, desde o mês de março para cá, abril, acho, aí tem as terças-feiras, a live Andes, a gente está conseguindo manter isso às 18 horas, as lives à vida estão todas gravadas, né, lá disponível, tanto no canal do YouTube como no Facebook, do Antissindicato Nacional, para consulta daqueles que quiserem, porque não houve tempo de hoje seguir. Então, queria agora, para uma fala em torno de 3 minutos, já estamos passando das 19, de 1 hora de live, uma 1 hora e 7 minutos, para você fazer suas considerações finais, né, de hoje. Você, Menezes, a palavra, depois passaria a palavra para Maria Lúcia. Bom, eu queria encerrar, como eu tenho começado todas as entrevistas, todas as falas que eu faço, em qualquer parte do país, eu sempre lembro. Eu agradeço a existência da Escola Nilo Povos, onde eu fiz o primeiro grau. Eu agradeço a antiga Escola Técnica. Eu agradeço ao UFMT, onde eu fiz graduação. Eu agradeço ao UFCG, onde eu fiz mestrado. Eu agradeço à USP, onde eu fiz doutorado. E eu agradeço ao UFPE, onde eu fiz pós-doutorado. Porque eu acho que a coisa mais importante aqui é que todos aqueles que são resultados da existência do serviço público devem ter um compromisso mínimo. E o compromisso mínimo que nós devemos ter é exatamente dizer qual foi o papel efetivo que tudo isso nos permitiu. Ou seja, nós estamos, nesse momento, precisando porque muitos daqueles que hoje estão combatendo o serviço público, eu posso falar porque eu tenho vários exemplos, são pessoas que utilizaram o serviço público, mas que incorporaram uma visão diferente de classe. Que passaram a achar que era classe média, que passaram a achar que era sei lá o quê. Eu não, eu continuo me identificando com a classe que eu nasci e com a classe do qual eu luto pelos meus direitos. Porque os meus familiares, meus amigos, continuam a depender de tudo isso. E a pandemia, ela veio exatamente mostrar que se não fosse o SUS, se não fosse o servidor público, nós teríamos uma tragédia muito maior. Então, eu encerro mais uma vez agradecendo a todos aqueles que participaram da gestão do Andes, a todos aqueles que participaram de todos os movimentos que defenderam o serviço público e a universidade pública onde eu estudei, porque se não fosse vocês, nós estaríamos numa situação muito delicada. Eu
Hoje tenho um grande prazer, e quando eu fiz uma fala lá para os professores do Sintep em Mato Grosso, eu disse claramente, se não fosse vocês, eu não estaria aqui. É isso que nós precisamos. Nós precisamos assumir qual foi a importância do serviço público. Porque se nós não tivermos essa dimensão de classe, essa independência, nós vamos estar implodindo a sociabilidade nossa. E nós precisamos exatamente combater esse Estado gestor da barbárie. Estado gestor da barbárie é aquele que prioriza inteiramente o sistema da dívida, passa por cima de todos os serviços e, para encerrar mesmo, esse mesmo Estado que alega que o setor privado é eficaz, quando pega uma empresa estatal, ele pega com dinheiro do BNDES. Ou seja, o Estado diz que não tem dinheiro para bancar o serviço público, mas ele tem dinheiro subsidiado para permitir que setores ligados aos bancos possam comprar uma empresa de energia por 50 mil, como foi aqui em Maceió, como foi em Pernambuco. Então, é muito importante que a gente mostre também que esse Estado está comprando títulos podres dos bancos. O Estado que alega que não tem como fazer as políticas sociais, ele está comprando títulos podres dos bancos. Não é só aquilo que Maria Lúcia sempre denuncia, mas isso nós temos que dizer. O setor privilegiado, ele não perde nenhuma situação. Então é isso. Mais uma vez agradeço o espaço e nós temos que continuar, porque nós precisamos virar o jogo, porque se não fizermos isso, nós estamos permitindo que a barbárie se instale e ameace a nossa sociabilidade. E nós precisamos garantir que os direitos sociais sejam minimamente atendidos. Sem isso, nós estaríamos numa situação da qual eu não desejo. Mais uma vez, eu agradeço muito e obrigado. Nós é que agradecemos, Menezes, né? Maria Lúcia, com você as suas considerações finais. Eu disse uma coisa e fiz outra, mas acho que vai dar tudo certo no final, que era você ter falado antes, mas falar, desculpa por essa confusão que fiz. A palavra é sua, Maria Lúcia. Consideração final. Um prazer falar na sequência do professor Menezes, porque ele já falou tudo que eu queria falar, e então fica muito fácil, né? É exatamente isso, gente. Nós não podemos entrar nesse clima de como se não tivesse saída, que tem que privatizar tudo, que tem que desmontar o Estado, que não tem dinheiro. Mentira! O Menezes falou muito bem. Como é que não tem dinheiro e o BNDES está aí financiando as privatizações para o setor privado comprar e a gente assumindo a dívida das empresas? Como é que não tem dinheiro se o Banco Central continua remunerando diariamente a sobra de caixa dos bancos? Atualmente, 1 trilhão e 600 bilhões está lá, esterilizado no Banco Central, sendo remunerado diariamente. Como é que não tem dinheiro se o Congresso aprovou essa destinação aí de trilhões, sem limite, para a compra de papel podre dos bancos? Essa questão, gente, de falar que não tem dinheiro, e além de tudo, com 4 trilhões em caixa, na conta do Tesouro, no caixa do Banco Central e em reservas internacionais. Mais de 4 trilhões há mais de 5 anos. Então, que história é essa de não ter dinheiro? Por isso é que com essa campanha, é hora de virar o jogo, nós iniciamos falando das imensas riquezas do Brasil. Não só riquezas naturais, que nós temos simplesmente todas e em abundância, mas também dinheiro em caixa, potencial industrial, potencial com as nossas empresas, com a riqueza do nosso povo, com a própria estrutura de Estado. A gente tem que falar dessas riquezas, porque o cenário de escassez que querem impor à sociedade é dessa mentira, que não tem dinheiro para nada. Isso é cenário, é mentira. Nós temos que derrubar esse cenário fake de escassez para que possamos encorajar as pessoas a lutar para virar o jogo. Isso é que a gente está fazendo ali na campanha. Se vocês acessarem os materiais, nós iniciamos explicando
a realidade de abundância, o cenário de escassez, de crise, de que não tem dinheiro para nada. E qual que é a nossa tarefa? Identificar o que nos separa. O que está separando esse cenário de escassez da realidade de abundância, impedindo que cheguemos nessa realidade de abundância e que ela se torne concreta na vida das pessoas. É um modelo errado praticado no Brasil. O modelo dirigido pelo sistema da dívida, pela política monetária suicida do Banco Central, pelo modelo agrícola e de mineração predatório. A gente só fica com o dano ambiental, não é? E o modelo tributário, né? As benesses fiscais aí para os ricos que não pagam imposto no Brasil, enquanto a classe trabalhadora e os mais pobres são aí cada vez mais onerados pelo consumo, pelo imposto de renda na fonte, agora querem acabar até com a dedução do imposto de renda das pessoas físicas. Então, esses 4 itens aí do modelo errado têm que ser modificados. E isso é preciso entrar no debate popular, é preciso que as pessoas entendam, porque quando elas entenderem, elas vão ver que não é tão difícil assim mudar e que nós temos que criar uma forte mobilização social consciente e virar isso, não é? O quanto antes, enquanto é tempo, né? Antes que destruam tudo que querem destruir. Isso é possível, é urgente, é necessário, e nós contamos aí com essa força do Andes, que sempre esteve ao lado da Auditoria Cidadã, e todas as filiadas ao Andes também, para, nos seus respectivos estados, fazerem o que o professor Menezes tem feito, esse estudo que está tirando muita gente da caverna, viu, Cunha? O pessoal está passando a enxergar a realidade, está passando a enxergar que é possível lutar e está fazendo um movimento muito bacana que a gente tem que espalhar Brasil afora. Eu também finalizo deixando aqui meu forte agradecimento ao Andes por essa oportunidade, ao professor Cunha, que nos dirigiu super bem, e o Menezes, que compartilhou aqui essa mesa, uma honra, e agradecendo mais uma vez aí a Rosilane e o César Rafael por essa tradução aí em Libras, incluindo mais pessoas nesse nosso diálogo. Muito grata, gente. Boa noite, forte abraço. Obrigado, Maria Lúcia. Eu perguntei a César, perguntei a Jonathan, ele disse que sim. Se vocês concordarem, poderia estar todo mundo na tela e faria um print, depois mandaria para você, apenas como registro, tá certo? Essa live aí, tá? Entrou, César acabou de entrar. Então, assim, rapidamente, em nome da diretoria do Andes Sindicato Nacional, agradecer a José Menezes, a Maria Lúcia Fatorelli, pela disposição sempre de vocês, que a gente solicita, nesse trabalho parceiro, solidário, que vocês desenvolvem, cada um no seu lugar, mas que combinam entre si, entre vocês e de vocês para o ano. Agradecer em nome da diretoria, a colaboração de vocês, dizer também que a live não cumpriria o seu papel se não fosse o trabalho dos intérpretes César Rafael, de Roselane Martins, e dos bastidores, de Jonathan, sempre com a gente dos bastidores, às vezes é Luciana, às vezes é outra companheira da imprensa que está sempre nos apoiando. Então, queria também agradecer a esse apoio dos funcionários do ANES, né, da assessoria de comunicação. Sem eles, sem ela, certamente nós não cumpriríamos. Viu, Sérgio, Roselane, viu, assim, Registro, toda terça-feira tem uma live do Sindicato Nacional, sempre um tema que dialoga com a atualidade em curso, procurando contribuir para a feitura dos contrapontos necessários para a gente exercitar o contraponto na correlação de forças, tá certo? Favorável aos trabalhadores nesse processo de reorganização da classe trabalhadora e de retomada, tentar retomar direitos que já nos foram tirados e tentar evitar que outros direitos nos sejam dados, né, por esse governo fascista, machista, LGBTfóbico, né, racista, e por aí vai. E, além de mais, agora é traidor, né, tá vendendo na bacia das almas, tá certo? Ao imperialismo americano, tá certo? Todo o nosso patrimônio a preço, não é nem a preço de banana, né? Porque banana está até valorizada, é a preço de moeda podre, né?
como a Maria Lúcia disse, tá? Então, com essa finalização, não sei se foi Jonathan que fez o print, né? Ele está pedindo para a gente sorrir. Sorrir todos que do ano estava até o... Então, obrigado mais uma vez. Fica gravado no YouTube, no Facebook do ano, certo? Até a próxima oportunidade, né? Boa semana para todos e todas e até breve. Fora Bolsonaro!